Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar da classificação da ação, seja no âmbito civil, seja no âmbito trabalhista, seja no âmbito penal. Essa aula se refere ao programa, número 15, da aula número 15, que vocês receberão aí, juntamente com o vídeo. Bom, quando nós iniciamos o estudo da teoria geral do processo, nós vimos que existem formas de conciliação ou de resolução de conflitos de interesses extrajudiciais, E aí falamos que nós temos a transação extraprocessual, que é a chamada autocomposição extraprocessual, Nós temos a própria arbitragem, que ela é regulada por lei própria e que dá aí também a possibilidade de se fazer a resolução de conflitos de interesses, quando as partes forem capazes, e o direito for disponível, Enfim, nós temos aí várias formas de solução de conflitos de interesse sem a necessidade de provocar, o poder judiciário. Mas quando você não consegue resolver, ou quando o interessado ele não consegue resolver a sua situação pelas vias amigáveis, ele tem que procurar quem tem poder para fazê-lo. E esse alguém é o poder judiciário, que tem como função específica prestar a jurisdição. E prestar a jurisdição, nós já sabemos que é por fim ao conflito, de interesses levado à presença do juiz. Ora, para que o Poder Judiciário funcione, para que o Poder Judiciário possa entregar a prestação jurisdicional, possa resolver esse conflito de interesse, em regra, ele tem que ser provocado. Tanto o Código de Processo Civil, como o Código de Processo Penal, como a própria CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, eles têm dispositivos que dizem exatamente isso, que o juízo não entregará a prestação jurisdicional de ofício, em regra, ou seja, a necessidade de que seja provocado. Em regra, porque existem situações excepcionais em que isso é possível, ou seja, o Poder Judiciário entregar a prestação jurisdicional sem que seja requerido. E nós vamos estudar isso mais adiante, por exemplo, quando estudarmos lá, dentre os procedimentos especiais de jurisdição voluntária, a herança jacente, a arrecadação de bens de ausentes, mas a regra é que o Poder Judiciário não atuará de ofício, ele precisará ser provocado. E para provocar o Poder Judiciário, tem uma forma, que é através, em regra, de petição escrita. Se não for através de petição escrita, chamada petição inicial, não há como você pedir ao Poder Judiciário que resolva a sua situação. Mesmo no juizado especial civil, em causas de até 20 salários mínimos, no âmbito civil, no âmbito dos estados, em que é permitido fazer a reclamação verbal, mesmo assim, uma vez feita a reclamação verbal, isso vai ser devidamente transformada numa petição escrita. Em regra, então, o Poder Judiciário ele tem que ser provocado através de uma petição inicial. Mais adiante nós veremos quais são os requisitos da petição inicial, tanto no âmbito do processo penal, quanto no âmbito do processo do trabalho, como no âmbito do processo civil. Pois bem, essa petição inicial, ela vai inaugurar o que chamamos de ação. Então, é através da petição inicial que a ação ela é originada. E é justamente por isso que dizemos que a ação é aquela que vai provocar o Poder Judiciário. Eu sempre faço aí uma exemplificação, traçando um paralelo com uma máquina. Então, a ação é uma chave que vai ligar uma máquina. E qual é essa máquina? O Poder Judiciário. É através da ação
que o interessado vai ligar a máquina do Poder Judiciário para que ela comece a funcionar. E vai funcionar até chegar à resolução do conflito de interesse, que é a finalidade do Poder Judiciário. Pois bem, a conceituação da ação, né, ela é muito complicada, né? Não existe ainda uma uniformidade, né, com relação ao conceito de ação. Nós temos aí um sem número de conceitos, né, de teorias que tentam aí, que fazem, né, a definição ou as definições do que seja a ação. Mas na realidade não tem nenhuma, né, conforme vocês poderão aí nos seus estudos mais aprofundados verificarem, não existe nenhuma, né, que se sobressaia sobre a outra, para dizer, não, essa aqui é a correta e as demais são erradas. Na realidade, o que se chegou à conclusão é que o conjunto dessas teorias, né, é que acabam formando genericamente um conceito para a ação, né? Então, o conceito que nós temos hoje de ação mais, né, aceito é o de Liebman, né, que diz que a ação é um direito subjetivo público e abstrato do interessado em provocar o Poder Judiciário para que entregue a prestação jurisdicional. Por que ele é um direito subjetivo? Porque somente aquele titular do interesse é que pode recorrer ao Poder Judiciário, né? Conforme veremos mais adiante, não há como, por exemplo, o pai cobrar a dívida do filho. Se o direito é do filho, somente ele é que poderá fazer. O marido não pode, né, requerer a tutela de um direito da esposa, nem da esposa do marido. Por quê? Porque é um direito subjetivo, somente daquele titular do interesse. E público porque, na realidade, quando se pede ao Poder Judiciário para que resolva um conflito de interesse, na realidade, no primeiro momento, vai resolver o problema das partes, isso é lógico, né? Mas, no fundo, o que se está resolvendo é um problema social. No momento em que aquele conflito desaparece, né, estará o quê? Havendo uma pacificação social. Por isso, é um direito subjetivo, somente do interessado. E público, porque na realidade o interesse é público. Quando o processo se instaura, seja qual for a sua modalidade, há um interesse público de que haja o quê? A resolução daquele conflito. Abstrato porque, na realidade, aquele que diz que é titular do interesse pode ser que não seja. E isso só vai ficar evidenciado ao final, quando o juiz decidir, né? Então, o direito de ação é o direito que se dá a todos de levarem ao Poder Judiciário, né, aquela questão para que ele resolva. O Poder Judiciário não pode se negar em resolver, mesmo que seja para dizer, você não tem o direito. Por isso que é um direito abstrato. Em provocar o quê? O Poder Judiciário para que entregue a prestação jurisdicional. Direito de ação todos têm. Mesmo que eu não obtenha, né, a tutela do seu direito ao final do processo, ele tem direito de levar aquela pretensão ao Poder Judiciário para que ele analise. É lógico que, conforme aprenderemos mais adiante, o processo tem, né, custos, né, que devem ser aí suportados, né, tem ônus aí que devem ser suportados por aquele que provoca o Poder Judiciário e não tem a tutela do seu interesse aí acolhido por esse mesmo Poder Judiciário, né? Bom, que tipo de ação ou quais os tipos de ações nós temos no nosso ordenamento jurídico? Bom, no âmbito individual, nós temos a chamada ação de conhecimento, isso no processo civil, tá? O que é uma ação de conhecimento? É aquela no qual o juiz tem que primeiro averiguar de quem é o direito para que possa, sim, tutelar aquele direito. Isso é chamada ação de conhecimento. O autor ingressa com a petição inicial, o réu é citado, ele vem e contesta, produzem provas, tal. No final, o juiz vai avaliar tudo aquilo que foi produzido no processo e vai dizer, o direito está com o autor ou o direito está com o réu. Por isso chamada ação de conhecimento.
Mas essa ação de conhecimento, muitas vezes, ela visa somente declarar a existência ou a inexistência de uma relação jurídica, ou declarar a falsidade ou a autenticidade de um documento, né, na forma prevista no artigo 19, incisos 1 e 2 do CPC. E aí estaremos diante de uma ação de conhecimento meramente declaratória, porque visa somente declarar alguma coisa, a existência ou a inexistência de uma relação jurídica, ou a falsidade ou a autenticidade de um documento na forma do artigo, né, 19 do CPC. Né? Nós temos a chamada, no âmbito civil, a ação de conhecimento, né, condenatória, que é aquela em que o objetivo do autor é a condenação do réu a uma obrigação de fazer, de não fazer, de entregar coisa certa ou incerta. Ou ele pode ainda, né, pedir ao juiz que constitua, modifique ou extinga uma relação jurídica. E aí estaremos diante da chamada ação constitutiva. Por exemplo, quando alguém ingressa com uma ação de divórcio, essa é uma ação constitutiva, porque ela extingue o quê? Uma relação jurídica, né, entre as partes. Quando alguém pede a modificação de um contrato, a revisão de um contrato, né, está pretendendo o quê? Que modifique essa relação jurídica, também é uma ação constitutiva. Ou, por exemplo, alguém que ingressa com uma ação de investigação de paternidade, olha aí, ele está pretendendo o quê? A condenação do requerido à paternidade. Nesse caso, haverá o nascimento de uma relação jurídica, que é a paternidade, entre o requerente e o requerido. Como vocês viram aí, nós temos também uma ação constitutiva. Então, no âmbito civil, uma ação individual de conhecimento, né, ela pode ser meramente declaratória, quando objetiva somente declarar alguma coisa. Uma ação, ela pode ser condenatória quando o objetivo do autor é a condenação do réu a uma obrigação de fazer, não fazer ou entregar coisa, ou ainda ela pode ser constitutiva, quando objetivar o nascimento, a reforma, a modificação ou a extinção de uma relação jurídica. Bom, a ação, ela pode ser ainda coletiva, nas mesmas modalidades da ação individual, né? Pode ser meramente declaratória, pode ser condenatória ou pode ser constitutiva. A diferença da ação individual para a ação coletiva é que, enquanto a ação individual ela visa interesses particulares, individuais, a ação coletiva visa um interesse de um grupo de pessoas. Não existe um interesse particularizado, né, a respeito de um determinado direito. Bom, temos também a chamada ação executiva, né? A ação executiva, gente, ela a ação executiva, ela é diferente da ação de conhecimento. Por que é diferente? Enquanto a ação de conhecimento individual ou coletiva, né, visa o quê? Declararam a existência ou a inexistência de um direito, né? Ou, declarar a existência ou a inexistência de uma relação jurídica, ou declarar a autenticidade ou falsidade de um documento, ou condenar o réu a uma obrigação de fazer ou não fazer, de entrega de coisa certa ou incerta, ou pagamento de quantia, ou visa a modificação, a extinção ou a constituição de uma relação jurídica, no caso da ação constitutiva. A executiva, gente, ela já parte da preexistência de que aquele direito é do autor. É a mesma coisa, ou isso equivale a dizer que quando o autor ele já tem um documento em mãos que dá a presunção, não estou dizendo a certeza, mas pelo menos a presunção de que o direito já é seu, né, embasado nesse documento, pode o autor já exigir do réu o cumprimento daquela obrigação. Só que aí não através de uma ação de conhecimento, mas sim através de uma ação de execução. E aí
nós teremos vários tipos de, né, ações, né, de execução. Posso citar a execução por quantia certa contra devedor solvente, execução, né, para entrega de coisa certa ou incerta, execução de obrigação de fazer ou não fazer, execução de obrigação alimentar, de prestação alimentícia, execução contra a fazenda pública, execução fiscal, ou seja, é quando o autor já tem um documento que dá a presunção de que aquele direito é dele, né? A esse documento nós chamamos de título executivo. Se formado perante o Poder Judiciário, título executivo judicial. Se formado extrajudicialmente, título executivo extrajudicial. Isso nós vamos ver, né, mais adiante, né? Bom, então nós temos a ação, né, individual e coletiva. Ação de conhecimento, né, ação condenatória e ação constitutiva. Isso tanto na ação individual quanto na coletiva. E temos também ação executiva. Nós temos aí alguns doutrinadores consideram também, né, como divisão aí, como classificação das ações, as tutelas provisórias de urgência, né, em caráter antecedente. No código anterior, essas tutelas provisórias, gente, elas eram chamadas medidas cautelares e eram reguladas pelo processo cautelar. Então, no código anterior nós tínhamos ação de conhecimento, ação de execução, ação cautelar. O código atual, ele não prevê mais, não regula mais o processo cautelar. O processo cautelar foi extinto. Mas as tutelas provisórias continuaram, agora dentro do próprio processo de conhecimento. Só que em algumas situações, quando elas são requeridas antes do processo as quais ou a qual visa proteger, forma-se um processinho autônomo até chegar à ação principal, o pedido principal, um processinho autônomo de tutela provisória de urgência, seja cautelar, seja antecipado. Então podemos também colocar aí, a grosso modo, as tutelas provisórias de urgência, cautelar e antecedente, né? Aliás, cautelar e antecipado, desde que sejam requeridas de forma antecedente, como também uma modalidade de processo autônomo. É certo que, se porventura vier o pedido principal, esse processinho que até então visava exclusivamente processar a tutela provisória, ele transforma-se em um processo de conhecimento ou um processo de execução, né, conforme seja a natureza do processo a qual visa proteger. Pois bem, então fica claro, no âmbito civil, a ação se classifica em ação de conhecimento individual ou coletiva, meramente declaratória, condenatória ou constitutiva. Nós temos também, no âmbito civil, ação de execução e as tutelas provisórias de urgência, né, antecedentes, seja cautelar, seja antecipado, né, sendo essa última, conforme já disse, uma construção doutrinária. Bom, a ação, ela tem alguns elementos que a caracterizam. Ou seja, a ação, ela é composta de quê? Quem participa da ação? Bom, as partes, autor e réu, né, que são os sujeitos da lei. O objeto, que é o objeto da ação? O objeto da ação é o pedido, aquilo que pretende o autor. E temos as razões do pedido, né, que é a chamada causa petendi ou causa de pedido. Então, os três elementos que compõem a ação são os sujeitos, autor e réu, o pedido, que é o objeto, e a causa de pedir, que é a motivação, ou seja, por que está sendo feito aquele pedido. Quando duas ou mais ações, elas possuem os mesmos elementos, ou seja, ela possui lá as mesmas partes, o mesmo objeto e a mesma causa de pedir.
falamos que essas ações são idênticas. E quando as ações são idênticas, a isso chamamos de litispendência, né? Que inclusive quando estudarmos lá os pressupostos processuais, né, veremos que se trata de um pressuposto processual negativo, assim como a prescrição, como a decadência. A litispendência significa que duas ou mais ações têm os mesmos elementos. E quando assim ocorre, conforme veremos mais adiante, qual é a providência a ser tomada? No momento em que se identifica que duas ou mais ações têm os mesmos elementos, as mesmas partes, o mesmo objeto e a mesma causa de pedir, as ações ou a ação que foi proposta a posteriori deverão ser extintas. Julgamento aí, né, de extinção do processo. Por quê? Porque não há como duas ou mais ações conviverem com os mesmos elementos. E justamente essa providência de extinguir as ações posteriores para que não haja possibilidade de decisões contraditórias. Pode ser que uma mesma ação esteja em juízos diferentes e por isso talvez tenham decisões diferentes. E aí seria o quê? Um enorme desprestígio, né, ao poder judiciário. Por isso que, havendo a litispendência, as ações que foram promovidas posteriormente à primeira deverão ser, né, extintas. Mas para que a ação seja aceita, há necessidade de que o autor ele demonstre estarem presentes as condições da ação. Para que um processo se instaure, nós devemos ter o quê? Os pressupostos processuais, que são aqueles requisitos para que o processo em si nasça e se desenvolva. Por isso nós temos os pressupostos processuais de existência e os pressupostos processuais de validade, conforme nós veremos mais adiante. E temos também requisitos para a ação propriamente dita. E esses requisitos são dois: interesse processual e legitimação. O código anterior, gente, até falava num terceiro requisito, que era a possibilidade jurídica do pedido, né? Mas mesmo no código anterior já havia parte da jurisprudência que atacava essa classificação. Classificação essa que, segundo a doutrina, já lá no código anterior, devia resumir-se somente como requisitos, né, como condições da ação, somente o interesse processual e a legitimação. Tanto é que o legislador do novo CPC não contempla mais a possibilidade jurídica do pedido como condição da ação. Bom, o que é interesse processual? É o autor demonstrar que ele já tentou resolver aquela situação amigavelmente, extrajudicialmente, e não conseguiu. Ora, se ele não conseguiu, só lhe resta agora o quê? Bater à porta do Poder Judiciário. Isso é demonstrar o quê? Interesse processual. Ou mesmo comprovar, né, demonstrar que aquela providência que ele está requerendo lhe será útil, né? Isso é demonstrar interesse ao processo. Se porventura tem uma obrigação, né, do réu para com o autor, a chamada obrigação na qual o autor tem que buscar o cumprimento perante o devedor, se o autor não busca o cumprimento dessa obrigação e depois ele vai lá e antes de buscar, né, o cumprimento dessa obrigação, ele vai já ingressa com a ação judicial, o réu pode dizer, espera um pouquinho, ele tinha que vir, tá? Buscar o cumprimento da obrigação, não veio, eu estou esperando e agora sou surpreendido com a propositura da ação. Nesse caso, o autor, né, teria aí, né, a extinção desse processo por carência de ação, ou seja, por falta de interesse, né, processual. Então, interesse processual é você demonstrar que já tentou resolver
pelas vias amigáveis não conseguiu, só lhe resta agora o Poder Judiciário. Ou que aquela providência lhe será útil aí no processo. Pois bem, e a legitimação? Que é a legitimação? O autor ele tem que comprovar duas coisas: que ele é titular do interesse abstratamente protegido pelo direito material, ou pelo menos que ele tem, que há uma presunção de que ele seja titular do interesse. E comprovar também que o réu ele está vinculado com ele através de uma relação jurídica. Por exemplo, alguém que vende um determinado bem para outro. Aquele que comprou não paga. Bom, ele tem o interesse de ingressar com uma ação para fazer com aquele que comprou pagar. Mas no momento em que ele ingressa, se tem um contrato de compra e venda, o juiz vai observar: poxa vida, tem um contrato de compra e venda, então na realidade ele presumidamente é titular do interesse. Pode ser até que não seja, mas pode ser que o réu já tenha pago, já tenha cumprido a obrigação, mas naquele momento ele demonstrou que tem uma relação jurídica com o réu que lhe permite ingressar com o pedido de tutela do seu interesse. Então, na realidade, são essas duas condições que devem ser demonstradas pelo autor, que é o interesse processual e a legitimação. A possibilidade jurídica do pedido, que o Código anterior exigia, o novo Código não exige. Por quê? Porque o que é a possibilidade jurídica do pedido? Não se permitia, não se permite que você demande em juízo questões que são vedadas pelo próprio ordenamento jurídico. Por exemplo, se você tem uma dívida, se você tem um direito em receber um dinheiro de alguém em decorrência de uma dívida de jogo ilícito, se a pessoa não lhe paga, você não pode entrar em juízo, porque o jogo ilícito ele não é permitido pelo nosso ordenamento jurídico. Por que ela não figurou como obrigação, como condição da ação? Porque isso se confunde com o próprio mérito. Quando o juiz vai julgar o mérito, se ele verificar que o interesse ele se contrapõe ao ordenamento jurídico, ele já julga improcedente a ação, e não simplesmente que o autor é carecedor da ação. Então, hoje nós temos como condições da ação o interesse processual e a legitimação. Bom, quando o autor, o interessado, ele tem um interesse para ser tutelado em juízo, ele o fará através da propositura de uma ação. Só que, na realidade, nós temos a possibilidade de, numa mesma ação, fazermos mais de um pedido, e a isso nós damos o nome de cumulação de ações. Por exemplo, professor, mas o autor não vai entrar com duas ações, vai entrar com uma só pedindo várias coisas. Mas mesmo assim o legislador, ele entende que, aliás, o legislador considera que essa cumulação de pedidos possa ser também chamada de cumulação de ações. A doutrina, ela nos fornece aí, uma classificação dessa acumulação de ações, Por exemplo, ela fala na acumulação de ações objetiva, simples. O que é uma acumulação de ações simples? Quando você cumula numa ação vários pedidos, que são independentes entre si. Por exemplo, você ingressa pedindo o pagamento de uma quantia em decorrência de um empréstimo e o pagamento de outra quantia referente a um outro empréstimo. Ora, o juiz pode averiguar, dar os dois pedidos ou dar qualquer um deles, porque são questões aí, individuais. Pode ser que um empréstimo já tenha sido pago e o outro não. Pode ser que ambos já tenham sido pagos ou nenhum deles. Então, quando você faz acumulação de pedidos que são individuais, que nenhum
depende do outro, estamos diante de uma acumulação simples, né? Na forma do artigo 327 do CPC, né? Isso no âmbito civil. Nós temos a acumulação sucessiva, que é aquela, né, em que, para que o juiz conceda o segundo pedido, né, ele tem que primeiramente analisar o primeiro pedido, né? Ou seja, se ele não der o primeiro, ele vai analisar o segundo. Se ele não der o segundo, vai analisar o terceiro e assim sucessivamente. Chamada acumulação eventual ou alternativa, quando o autor ele faz um pedido dando ao réu, né, a possibilidade de cumprir a obrigação por mais de uma forma. Por exemplo, o autor ingressa com a ação pedindo ao réu que entregue o veículo ou pague determinada quantia em dinheiro, né, que seja o equivalente do veículo. Ora, nesse caso, o réu poderá cumprir a obrigação entregando o veículo ou pagando aquela quantia em dinheiro. Então, nós estamos aí diante da chamada acumulação, né, alternativa. Então, cumulação de ações, né, quanto ao aspecto objetivo, né, ela pode ser simples, sucessiva ou eventual, né? Também a acumulação de ações pode ser com relação às partes que compõem o processo, né? E aí ela pode se dar através de um litisconsórcio ou, né, através de uma reconvenção. Como se acumula ações através de um litisconsórcio? Nós vamos estudar isso mais adiante, que o litisconsórcio é quando há mais de um autor ou mais de um réu, né? Há uma pluralidade de autores ou uma pluralidade de réus, ou ambos, né? Nesse caso, duas ou mais pessoas que têm interesses comuns poderão promover cada qual uma ação, mas se quiserem se reunir para promover uma só, poderão. No momento em que se reúnem para promover uma só ação, estaremos diante de uma acumulação aí de ações, só que no aspecto subjetivo, ou seja, com relação às partes que compõem o processo. A acumulação ela pode ser especial também no caso da reconvenção. O que é a reconvenção? Nós vamos verificar mais adiante que a reconvenção é a possibilidade do réu, na contestação, fazer um pedido, né, contra o autor, se aproveitando do mesmo processo. Nesse caso, o juiz terá aí então duas ações para julgar, mesmo que tenhamos o mesmo processo, que é o pedido do autor e é o pedido feito pelo réu na reconvenção. Nos casos em que a reconvenção ela é permitida, e depois nós vamos estudar isso mais adiante, né, haverá aí também chamada cumulação de ações, porque teremos duas ações dentro de um só processo. A ação, ela, quando há essa possibilidade de se acumular, né, pedidos, né, haverá o que nós chamamos de economia processual. Essa possibilidade de se acumular ações, né, em decorrência da atenção que o legislador dá ao princípio da economia processual. Porque quando dois ou mais pedidos ou duas ou mais ações, né, possam ser reunidas, haverá uma economia processual, né? Imaginem aquelas pessoas que podem se unir em litisconsórcio. Se cada qual promover a sua ação, poderemos ter, por exemplo, 5 ações. Se forem 5 os interessados, no momento em que eles se unem, haverá somente uma ação. Então, a acumulação de ações, ela visa atender o princípio da economia processual. Repetindo, acumulação de ações pode ser objetivo, né, simples, sucessivo, eventual ou alternativo. Pode ser subjetiva, que se dá através do litisconsórcio, e também cumulação especial, que se dá através da reconvenção. E isso também poderá se dar através da chamada conexão ou continência, né?
também através da conexão, através da continência, a possibilidade de se reunir ações, de se acumular ações. Diferente da acumulação objetiva, né? E da subjetiva, onde os pedidos são feitos dentro de uma mesma ação, a acumulação especial na modalidade de conexão de continência haverá o quê? Processos diferentes, ações que já estão em andamento, que em virtude da conexão ou da continência se reúnem para evitar aí a possibilidade de decisões contraditórias. Além da acumulação de ações, nós temos a possibilidade do concurso de ações. O que é o concurso de ações? Qual a diferença da acumulação de ações? Bom, a acumulação de ações é a possibilidade de você acumular vários pedidos numa mesma ação, ou, no caso da acumulação especial da reconvenção, né, você, como réu, acionar o autor dentro de um próprio processo já está em andamento, e no caso da acumulação por conexão ou continência, processos, né, no caso da conexão, que possuam a mesma causa de pedir, né, ou o mesmo pedido, deverão ser reunidos. E no caso da continência, quando as partes são iguais, a identidade de partes e o objeto de uma é mais amplo que o da outra, nesse caso também esses processos já ajuizados serão reunidos. No concurso de ações, o que há é a possibilidade do autor escolher entre uma ou outra ação. Há a possibilidade, em determinados casos, do autor escolher, porque ele tem mais de um caminho a percorrer, e aí ele pode escolher aquele que ele melhor se interessar, aquele que ele visualizar, que melhor atenderá os seus interesses. E o Código Civil trata dessas situações no artigo 441, 442 e 500 do Código Civil. Só para exemplificar, pegar o artigo 500. Para você comprar um imóvel, e aí, quando você vai verificar a medida do imóvel, você verifica que o imóvel não tem a dimensão, né, que lhe foi oferecida. Há duas formas de compra de um imóvel, ad corpus e ad mensura. Ad corpus, você compra o sítio São Joaquim. Portanto, você não está levando em consideração se tem 5 alqueires ou 4 ou 3. Mas quando você compra um sítio São Joaquim composto de 5 alqueires, ele deverá ter o quê? A quantia de terra lá explicitada na escritura. E se ele não tiver? Bom, nesse caso, terá o comprador 3 alternativas. Ou ele pede a rescisão do contrato, ou ele pede a retificação da área para incorporar a essa área o terreno que lhe falta, ou ele pode fazer o quê? Simplesmente pedir abatimento no preço. Viram vocês que ele tem 3 alternativas aí. Ele tem 3 ações que ele poderá ajuizar. Aí, lógico, ele vai escolher uma. Ao passo que ele escolheu uma, ele não pode mais voltar atrás. Então, se ele escolheu, por exemplo, abatimento no preço, depois ele não pode recuar e falar, não, mas agora eu quero retificação da área. Não. Mas ele tem a possibilidade de escolher. A isso chamamos de concurso de ações. Bom, falamos da classificação da ação civil, né? Falamos que ela pode ser de conhecimento, tanto individual como coletivo, falamos que ela pode ser de execução e tem também a possibilidade das tutelas provisórias de urgência, que não é uma ação propriamente dita, mas em determinada situação, ela no primeiro momento é uma ação individual. E a ação penal? Bom, a ação penal, ela é aquela que visa, né, a aplicação do direito material penal, Código Penal Comum, Código Penal Militar, né? E a titularidade para a propositura dessa ação, nós já vimos quando estudamos lá o Ministério Público, né? Que é do Ministério Público a titularidade para a propositura da ação penal em regra. Então, qual é a classificação da ação penal? Nós temos a ação penal pública, que é aquela que só o promotor é que pode promover, ou seja, só o Ministério Público pode promover. Incondicionada, que o Ministério Público não tem que perguntar para ninguém,
ele chegou a notícia criminis, né, ou a notícia do crime, ele verifica se realmente, através do inquérito, né, é caso de denúncia e vai lá e propõe a ação penal através de uma denúncia. Nós temos ação penal pública condicionada à representação, que são determinadas ações penais que dependem da representação do ofendido, né? Conforme consta no artigo 24 lá, né, do CPP, Código de Processo Penal. E temos a ação penal subsidiária da pública, que é uma ação penal pública incondicionada, ou seja, aquela que só o promotor pode promovê-la, independente, né, de representação, mas ele não propôs no prazo correto. Nós vamos ver depois no Código de Processo Penal que existe um prazo para que o Ministério Público propõe ação. Aquelas ações que o réu, né, de réu preso, ele tem um prazo menor, aquela que o réu está solto, ele tem um prazo maior e assim por diante. Se ele não propõe ação penal pública incondicionada nesse prazo, poderá o próprio ofendido propô-la, e aí estaremos diante da ação penal, né, subsidiária da pública, né? Ação penal privada subsidiária da pública. E temos a chamada ação penal privada, né? Aquelas que somente o ofendido pode promover. Lá e o Ministério Público não pode intervir, que é a calúnia, a difamação, a injúria, né? Que são iniciadas através de uma peça chamada queixa-crime. Então, a ação penal ela é classificada em ação penal privada, ação penal pública incondicionada, ação penal pública condicionada à representação e ação penal privada subsidiária da pública, né? Que é aquela que é incondicionada, só o Ministério Público pode promover, mas não promoveu no prazo adequado. Nesse caso, a própria parte poderá promovê-la. É certo que depois, vocês aprenderão lá no processo penal, que quando o Ministério Público for cientificado, ele assume, né, essa ação que era incondicionada, mas que excepcionalmente foi proposta pelo próprio ofendido. Bom, e a classificação da ação trabalhista? Essas ações trabalhistas, né, elas são aí classificadas em ação de conhecimento, declaratória, constitutiva, condenatória e de execução, da mesma forma que a ação, né, civil. Então, as ações de conhecimento, constitutiva, condenatória, elas são chamadas reclamação trabalhista, tá? Elas não têm aquela individualização quanto à nomenclatura como tem lá a ação civil. Então, quando você vai promover uma ação, né, trabalhista, normalmente você chama de reclamação trabalhista. E essa reclamação, ela pode ser o quê? Ela pode ser no intuito de dar uma resposta ao autor quanto ao seu direito, declarar, né, determinadas situações, constituir, né, uma nova relação jurídica, extinguir ou modificar, ou até mesmo, né, promover a execução, né, das decisões judiciais proferidas no processo trabalhista. E as ações trabalhistas, elas também são chamadas de ações coletivas ou dissídios coletivos, né? Então, a ação trabalhista, ou ela é individual, chamada de reclamação trabalhista, ou ela é um dissídio coletivo. Dissídio coletivo é quando o interesse, não da defesa de um interesse particular, né, do trabalhador, mas o interesse coletivo de uma categoria. Por exemplo, um sindicato ingressa com um pedido lá no Tribunal Regional, né, do Trabalho, né, ou no TST, para que determinadas normas, né, coletivas de trabalho sejam cumpridas. Olha, nesse caso está se promovendo uma ação, né, mas não para defender um interesse individual do trabalhador, mas sim para defender o interesse geral dos mesmos. E aí estaremos diante, né, do dissídio coletivo. Então, a ação trabalhista, ela é uma reclamação, né, uma ação individual, ou ela é um dissídio coletivo. Reclamação individual quando o interesse for a tutela de um interesse particular do trabalhador ou de alguns trabalhadores,
que poderá também, lógico, ser proposta em litisconsórcio. E o dissídio coletivo é aquele que visa a proteção ou a tutela de interesses, né, aí, né, coletivos, né, de uma determinada categoria e que tem como titular, né, aí os órgãos de classe, representativos de classe daquela categoria, né, do trabalho. Bom, gente, no primeiro momento era isso que nós tínhamos para falar a respeito da ação. Peço para vocês, aqueles que ainda não se registraram aí no canal, se registrem, né, porque no momento em que a aula é divulgada, vocês serão aí, né, avisados. E também que compartilhem, né, esse vídeo com aqueles que vocês acharem que também têm interesse. Por enquanto, né, quero agradecer a todos, né, e que tenham aí um bom estudo, né, que aproveitem bem o material que foi passado aí para todos vocês. Um beijão e até mais.